Olá pessoal, bem, na aula EAD de hoje vamos falar sobre PHP com arquivo, né? Até então nós recebemos dados via formulário, mandamos para o servidor esses dados, trabalhamos com ele e exibimos na tela, colocamos na seção, etc. Trabalhamos também com consumir dados via internet, foi o trabalho final de vocês com a API REST, né? E exibir ele num template Bootstrap. Só que agora a gente precisa de um jeito de salvar esses dados, né? Eu quero manipular os dados, pegar de algum lugar que seja, e eu quero salvar para que quando eu desligar o computador eu consiga ser salvo novamente, né? Bem, pensando em sistemas de informação, vocês geralmente vão utilizar algum banco de dados para isso, né? Algum SGBD para salvar isso. Porém, também existe a possibilidade de salvar um arquivo texto normal, um arquivo comum, né? Já discuti na matéria de banco a diferença entre essas duas abordagens, quando a gente usa um, quando usa outro, tá? E pensando aqui no PHP Web, na minha experiência, quando eu tive que trabalhar com dados que não estavam no banco de dados, estavam em arquivos, geralmente era algum Excel que alguém passa, olha, eu tenho dados no Excel, eu preciso correlacionar, preciso gerar um PDF, preciso pegar de um Excel e colocar no arquivo, salvar no banco de dados, enfim. Geralmente trabalhar com Excel, que a gente pode converter para um CSV, que vai ser justamente o foco da aula de hoje, trabalhar com arquivo CSV. Tá? Bem, então, uma coisa que eu acho legal mostrar, né, que por mais que a gente vá trabalhar com banco, então aqui eu tenho, no futuro, né, não nessa aula, aqui eu tenho um banco de dados MySQL aberto no PHP MyAdmin, e vocês podem ver que eu tenho aqui uma base de dados empresa, e eu tenho algumas tabelas, né. O que eu posso fazer em qualquer banco, eu posso vir aqui, por exemplo, clicar no meu banco de dados, exportar, e escolher uma saída para ele. Tá? Tem diversas saídas. O padrão é SQL, que é a linguagem que a gente vai ver, DDL. E aqui eu posso fazer CSV para Excel. Eu posso fazer a mesma coisa para exportar, por exemplo, somente a tabela de funcionários. Observe que aqui a tabela funcionários ela é uma estrutura, né? Tem aqui os atributos, e os dados foram gerados por um sistema, né? Então, uma aplicação web que você gera dados fictícios. Então, os dados que estão aqui são todos fictícios, tá? Que a gente chama de dados sintéticos, né? No contexto de banco de dados. E aqui eu posso exportar essa tabela como um CSV de Excel, como se fosse um Excel, tá? Como se alguém tivesse feito um Excel ao invés de feito isso no banco de dados. Bem, então o que eu fiz, tá? Aqui está falando como é que eu posso abrir. No caso meu não é Excel, né? É um cálculo, estou usando LibreOffice. Mas eu abro esses dados no Excel. Então imagina que ao invés de ter no banco de dados, a gente passou um Excel igual a esse daqui. E junto com ele, a gente passou também um Excel departamento. Aliás, outra coisa importante, né? O banco de dados, ele salva os dados no computador. Nós estamos usando o banco, né, o SGBD, por diversas características que a gente já discutiu na matéria de banco, mas o banco de dados, ele tem que salvar esses dados em arquivo. Se está no HD, está salvo em arquivo. No caso do MySQL, eu consigo ver isso acessando, né? Pensando que eu estou usando o champ, vem aqui champ. Ao invés de vir em htdocs, que eu estou acostumado, eu posso vir em MySQL, na pasta data, ok? E aqui eu tenho as minhas bases de dados. Se eu voltar para cá, ó, as bases que eu tenho aqui, eu consigo vê-las aqui, tá? Então aqui tem minha base empresa. Eu não vou conseguir enxergar esse arquivo aqui, tá? Se tentar abrir ele, para mim ele não vai ser legível. Mas a ideia é que é? Eu tenho as minhas tabelas estão salvas no HD do computador, não tem como escapar disso, tá? E aí, lógico, o SGBD vai salvar num formato que para ele faz sentido para que ele possa executar as queries. Ok? Então fique claro aí que o banco também salva os dados em arquivo, tá? E no caso do MySQL nesse caminho aqui. Bem, então, o que eu fiz aqui? Tá? E esse arquivo todo, esse pequeno projetinho aqui, eu vou disponibilizar no Moodle, tá, pessoal? Então a ideia, eu vou explicar um pouco como é que eu faço a leitura do arquivo. Eu tenho aqui dois arquivos, que é esse aqui eu vou apagar. Não vou usar ele agora. Eu tenho um arquivo funcionário, tá? Aliás, qual que é a ideia de ser CSV, né? Eu tenho uma coluna, ponto e vírgula, outra coluna. Então, número está aqui, o nome, que é a segunda coluna, ele vem até ele encontrar o ponto e vírgula. Quando ele encontra o ponto e vírgula, ele entende que começa uma nova coluna.
e aqui não vai aparecer, mas um quebra-linha, que seria um barra N, né? Ele também entende que aí começou uma nova linha, ok? Aí, então eu tenho tanto o funcionário quanto o departamento. Aqui em funcionário, eu tenho uma chave estrangeira, né? Que é número do departamento. Lá. 1, 2, 3, são esses daqui. Lá. 1, 2, ok? Que referenciam o ID do departamento. A gente já viu isso daí em banco. Aqui no index PHP, o que eu tenho? Aquela função debug que a gente está acostumado a utilizar já. E aí, pessoal, é muito semelhante à forma como o C, a linguagem C, faz para lidar com o arquivo. Tá? Então, quem já abriu o arquivo em C vai ver que tem muita semelhança. No caso, o que eu estou fazendo aqui? Pegando uma variável para indicar o caminho do arquivo, esse ponto barra diz que é um caminho relativo, né? Ou seja, eu quero acessar os arquivos que estão bem aqui. E usa a função fopen. E aqui eu posso passar a forma que eu quero abrir isso aqui. O R eu quero fazer somente leitura, o W eu quero fazer escrita, e o A eu quero adicionar. A diferença do W para o A é porque, no caso do W, eu coloco o ponteiro no começo, ou seja, eu vou sempre reescrever o meu arquivo. Né? Se eu usar passar o parâmetro A, eu irei adicionar dados no meu arquivo. Isso também aqui nem C, tem aquela opção de colocar o mais. Vamos nos limitar aqui somente a fazer a leitura e a escrita com o R e com o W mais para frente. Aí o que eu vejo? Se o meu arquivo for false, provavelmente eu estou tentando abrir um arquivo que não existe, ou se eu estiver usando Linux ou Mac, né, eu não tenho permissão para ver esse arquivo. Então se você estiver dando um erro de false, provavelmente é falta de permissão, quem não tiver no Windows aí. No caso do PHP, eu preciso também passar, quando eu for abrir o meu arquivo, o tamanho dele, que é para ele saber onde é que ele tem que parar de ler. Tá? Então eu faço aqui um file size, passo o meu arquivo, o caminho dele, né? E uso a função fread para ler esse arquivo. Ele vai começar a ler, né? Até o tamanho dele. Se eu olhar aqui, ó, eu dou um debug nesse conteúdo. O que eu tenho? Justamente o meu arquivo CSV, puro e simples, igual a abrir um Sublime. E aqui também eu dei um eco no tamanho do arquivo em bytes, né? Só para a gente ter uma ideia do tamanho dele. Aí, pessoal, bem, o que eu posso fazer agora? Eu preciso trabalhar com esses dados. Eu poderia, a partir daqui, né, se a gente for parar para pensar, eu já poderia começar a ler linha por linha, usar explode e tal. Só que o PHP, eu vou comentar essa linha aqui, ele tem uma função que já lê CSV direto. Tá? Então, por enquanto, ignorem os textos comentados aqui, tá, pessoal? Outra coisa importante, né? Quando eu abro um arquivo, depois eu preciso fechar ele. Eu estou fechando aqui embaixo. Eu tenho uma função que chama fget CSV, que eu passo o arquivo e é o mesmo esquema. O que vai acontecer aqui? Essa função, eu vou até abrir numa outra aba, para a gente comparar a diferença. Eu tenho aqui, ele transformou, né, isso aqui num array, cada linha num array, só que eu vou ter um problema. Por exemplo aqui, ó, quando ele, no meu ID 14, onde ele encontrou vírgula, ele quebrou a linha. Tá? Se eu olhar aqui no 14, ó, eu tenho essa vírgula aqui, ele quebrou a linha. Transformou em duas. Eu poderia aí, às vezes, e aconteceu isso várias vezes, né? Sempre que ele encontra a vírgula, está quebrando a linha, como se fosse um novo índice do array. Eu não sei, talvez tenha alguma solução para isso, algum parâmetro que eu passe para essa função, mas, para não perder tempo com isso, eu posso trabalhar justamente com aquilo que eu havia dito. Ao invés de usar a função do PHP para ler as linhas do CSV, eu vou simplesmente ler cada linha do arquivo, que aí funcionaria para qualquer tipo de texto, independente se fosse CSV ou não, tá? Que é o fget, que se não me engano é o mesmo nome da linguagem C. E aí o que eu estou fazendo aqui? Se eu olhar, essa aqui eu comento por enquanto, eu dou um debug na minha linha, ele vai vir a linha inteira, tá? E aí depois eu pego e eu vou explodir essa linha aonde eu encontrar ponto e vírgula. Se eu olhar na saída do meu código, o que eu vou ter? Então esse aqui é o primeiro debug meu. Para cada linha, ele pega e imprime ela. Quando eu faço linha explodida, eu tenho acesso aos índices dessa linha. Que é o que eu quero, né? São as colunas de cada linha. Só que aqui vocês estão vendo que tem essa aspa aqui, as aspas, né? Vão me atrapalhar, porque eu não estou preocupado com a aspa. Eu quero pegar o valor puro, direto já.
Para isso eu vou usar uma função do PHP chamada string replace, né, str replace, onde eu encontrar aspa, eu troco por nada, eu troco por um valor vazio. Pronto, agora eu já estou aonde eu quero, né? Eu tenho a minha linha e as colunas, né? Tem uma linha e eu consigo explodir ela nas colunas. A partir daí, o que eu vou querer fazer? Deixa eu comentar aqui. Aliás, porque eu estou comentando, né? Eu estou fazendo comentários porque uma vez que eu percorro a minha linha aqui, meu fgets, se eu tentar fazer isso aqui de novo, embaixo, não vai acontecer nada. Por quê? Quando o fgets termina, ele colocou o ponteiro do arquivo no final do arquivo. Aí eu teria que, por exemplo, para utilizar o código como está aqui, eu teria que abrir de novo o arquivo ou colocar o ponteiro no começo do arquivo, tá? Aí, para não ter que fazer isso, eu estou simplesmente comentando o meu código, para não ter que usar o while, né? Para não ter que voltar o ponteiro para o começo do arquivo. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou criar um array chamado funcionários vazio, vou usar o código de cima ali, vou ler linha por linha, criei um array vazio chamado funcionário, dou string replace, beleza, dou explode. E aí eu estou criando um array associativo, funcionário. Porque de todos os dados que eu tenho aqui, me interessa apenas, no nosso caso, o ID dele, o nome, o salário e o ID departamento. E aí eu coloquei, né, os índices da minha linha explodida. Adiciono isso no meu array funcionários, entendeu? Então, eu tenho array funcionários e para cada linha do meu arquivo CSV, eu crio um array dinâmico, algo muito próximo aqui se eu fosse criar uma struct ou uma classe, né, simples, só de modelo, para mais os dados que eu quero. E aqui eu consigo dar um debug em funcionário. Não quero isso aqui agora. Beleza. Então o que eu tenho, pessoal? Li um arquivo CSV, usei toda a lógica que eu já comentei, e agora eu tenho um array de 100 posições, porque é o tamanho da minha, né, 100 porque é o tamanho dos meus funcionários, tenho 100 funcionários, e dentro de cada array eu tenho outro array associativo onde eu tenho o nome, o número e o salário de cada um. Ok? O que eu vou querer fazer com isso? De novo, eu poderia usar também um objeto, tá? Mas aqui eu estou usando array associativo. Como eu não vou usar as propriedades da orientação objeto, eu não vejo necessidade de criar para isso um objeto. Aí eu vou querer depois transformar esse array em JSON, tá? Vou simplesmente usar o JSON encode, transformei esse array em JSON. E aí, esse aqui eu posso comentar por enquanto. Se eu olhar aqui, atualizei, lá embaixo eu tenho o meu array, tá? Ctrl Shift End. Cadê o End aqui? Aqui. Dei um Ctrl Shift End para selecionar a linha inteira e eu posso vir em JSON Formatter. E aí sim eu consigo ver que meu JSON é válido, né? Ele gerou um JSON para mim, tá? Com os dados que vieram do CSV. Beleza? Bem, esse aqui já está fechado. E agora que eu tenho esse JSON aqui em arquivo, quero gravar esse arquivo JSON no arquivo também. Aliás, quero gravar esse array, né, esse string JSON no arquivo. Para isso eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, só trocando a variável aqui. Vou indicar um novo arquivo, que não existe aqui, tá vendo? Na pasta arquivos eu não tenho funcionários.json. Eu vou criar ele. Estou usando o fopen com o parâmetro w, porque eu vou escrever. Mesma coisa lá, se aparecer esse erro aqui, é porque não tem permissão de escrita. E vou usar fwrite, passando o arquivo, né, que eu acabei de abrir, o ponteiro para o arquivo, né, e o JSON que eu quero escrever nele. O que eu quero escrever, pode ser uma string aqui, tá? Eu posso passar qualquer coisa, no caso eu passei o string JSON. Vamos rodar isso aqui agora. Apareceu aqui para mim o meu JSON. Tá? Ok, então tá aqui o JSON.
Consigo ver ele aqui. Se ele tá... Que é o final dele, né? Enfim, aí é um arquivo muito grande, né? Porque são 100 linhas. Você vai estar vendo os IDs aqui, né? Beleza, pessoal? Bem, qual que é a ideia então, galera? Então você vê, eu consegui fazer o quê? Eu li um arquivo CSV, levando em conta as características de um CSV, o formato do CSV. Eu consegui explodir ele e pegar só os dados que eu queria, como o ID, nome, salário e o departamento, e fiz a minha inserção. Aí, a atividade desse EAD, dessa entrega EAD, o que que é? Acrescentar aqui, ok? Não exatamente aqui, tá? Mas vocês vão ter que dar um jeito de colocar no funcionário o nome do departamento dele. Então vocês vão ter que abrir, então vai ter que ter uma nova chave aqui, né? Um novo índice, nome do departamento. Por quê? Vocês vão abrir o arquivo departamento. Aqui eu consigo acessar pelo ID chave estrangeira, eu consigo acessar o nome do departamento. Acrescentem aqui em funcionário um novo índice com o nome do departamento. E salvem também em JSON o nome do departamento, mas acrescentar, além do nome, o salário médio de cada departamento. Então eu preciso dar um jeito de, primeiro colocar todos os departamentos em cada funcionário, ou já usar o ID, tirar uma média por departamento e associar isso para cada departamento. Então aqui vai ter um arquivo no Moodle explicando certinho o que precisa ser feito. Beleza, pessoal? Então, é isso.